Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Deus. Livro de Lamentações. Capítulo 3. Versículo 48, 49 e 50. Lamentações 3. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. 48, 49 e 50. Diz assim a palavra de Deus: dos meus olhos se derramam torrentes de águas, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Amém? Agora vamos ler também Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 26, versículo 75. Glória a Jesus. Mateus 26, 75. Diz assim, então, desculpe, estava lendo o 74. Mas é igual o 75, o começo, né? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos entender um pouquinho sobre esses versículos que nós lemos aqui. Eu não vou estar contando o texto em si, mas sim vou estar falando a respeito de choro. Mas antes eu quero que você acompanhe comigo como que está a vida do ser humano hoje. Como que o mundo está. Nós estamos vivendo uma época que, conforme eu sempre falo para vocês, eu acredito ser a geração dos que vão participar do arrebatamento. E aqueles que não estiverem preparados, então vão ficar. Mas, hoje em dia, nós vemos que as coisas acontecem tudo muito que no piloto automático, mecanicamente. As pessoas estão vivendo assim como se fosse uma rotina tão grande, o seu dia a dia, que elas não pensam na eternidade, que elas não pensam no que virá depois desta vida. E por estar então nesse piloto automático, podemos dizer assim, as pessoas vão levando a vida de uma forma que não tiram tempo para saber a vontade de Deus. Pastora, como assim? Eu estou aqui. Graças a Deus que nós estamos aqui. Mas nós que estamos aqui precisamos aprender para ensinar para aqueles que não estão aqui. Amém? Então veja só. As pessoas estão levando muito na brincadeira as coisas que estão acontecendo no mundo. O ano passado eu falei aqui, em algumas mensagens, eu falei aqui no estudo bíblico, eu falei para alguns irmãos também pessoalmente,
que no ano de 2025 muita coisa iria mudar. E alguns acho que dizem assim, essa mulher é doida, não sabe o que está falando. Mas nós estamos no mês de maio. Maio, né? Estou correta. Às vezes eu troco. Estamos no mês de maio. E nesses 5 primeiros meses que nós já vivemos nesse ano, nós já vimos algumas mudanças grandes acontecerem. Ah, pastora, eu não vi nada, então é porque você não se interessa pelo que está acontecendo no mundo. Só para você ter uma ideia, nesse início de ano, eu ainda comentei isso no estudo bíblico, sexta-feira, já aconteceu a mudança dos líderes dos 3 poderes que governam o mundo. Os irmãos que estavam aqui sexta-feira no estudo vão lembrar disso. O que governa o mundo? É a política, a economia e a religião. O poder político mudou o seu líder esse ano com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Pastora, é lá longe nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. Não é assim. Tanto que ele mesmo, né, o Donald Trump, já deu entrevistas dizendo que no seu primeiro mandato, ele governou os Estados Unidos da América. E que nesse segundo mandato, agora que começou nesse ano, ele vai mandar no mundo. E já está mandando. Ele já está mandando no mundo. E muitas pessoas acham que o mundo vai melhorar agora porque o Donald Trump está no poder. Bem pelo contrário. Ele está sendo usado para trazer o caos ao mundo. Ele vai trazer toda a desordem ao mundo, para daí o anticristo chegar e, entre aspas, colocar paz, arrumar. Mas nós sabemos que não existe paz verdadeira na gestão, vamos dizer assim, do anticristo. Então o poder político já mudou com a eleição nos Estados Unidos, onde Trump se reelegeu. O poder religioso também já trocou de líder esse ano. Então eu quero que você observe assim, foi tudo agora, nesses 5 primeiros meses de 2025. As coisas estão acontecendo muito rápido. Mas as pessoas estão assim meio que alienadas, como eu falei antes, estão no piloto automático, vão vivendo a sua vida assim, sem perceber as coisas que estão acontecendo ao redor. E você sabe, então, você deve de ter acompanhado, né, pela mídia, que mudou o Papa, que é o líder do poder religioso no mundo. Então morreu o Papa Francisco e agora começou a governar então o Papa Leão XIV. E esse Papa então, não estou aqui fazendo nenhuma profecia nem nada, é o que os economistas estão falando e que as pessoas que estão acompanhando, né, no mundo, no geral, as notícias, estão falando isso. Esse Papa foi escolhido através de um dedinho do Donald Trump, que esteve lá, dando seu pitaco para escolher quem ele queria para ser Papa. Eu não posso bater o martelo, é o que os cientistas políticos, o que esses economistas estão falando. E eu acredito ser verdade, mas não posso afirmar. Mas então o líder do poder político mudou, assumiu Donald Trump, saiu o presidente Biden, né? E entrou novamente o Trump. O Papa Francisco morreu, então agora tem outro Papa, poder religioso.
E o poder econômico também mudou. No dia da morte do Papa Francisco, um dia antes, o presidente do Fórum Econômico Mundial, chamado de Klaus Schwab, desistiu do seu cargo. Ele desistiu do cargo dele como o maioral da economia do mundo. Então, o Fórum Econômico Mundial é que manda na economia mundial. E junto, então, praticamente junto, um dia de diferença, trocou também esse líder. E esse líder, então, que assumiu agora, eu não estou lembrando aqui agora o nome dele, que é um nome meio complicadinho, mas esse que assumiu no lugar do Klaus Schwab, Peter Brabeck Letmathe, foi o que assumiu no Fórum Econômico Mundial. Ele foi, de 1997 a 2008, ele foi o presidente daquela fábrica famosa, indústria famosa que você conhece, a Nestlé. E ele hoje é um presidente honorário, então ele aposentou desse cargo, mas ele continua influenciando. E agora ele assumiu, então, a presidência do Fórum Econômico Mundial. Então, veja só, irmãos. Pastora, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver que as profecias estão se cumprindo. Tudo que a Bíblia fala está acontecendo. Eu lembro que eu avisei para vocês, 2025 vai ser um ano de mudanças, vai ser um ano de muita dificuldade econômica, já estamos vendo isso. E só então nesses primeiros 5 meses teve a mudança dos 3 principais poderes: político, econômico e religioso. Então veja só, as coisas estão acontecendo, mas as pessoas estão vivendo assim como se não dá nada. É aquela frase que eu falo seguido para vocês, que as pessoas dizem, nada a ver. Isso aí está acontecendo, nada a ver. Tem tudo a ver. A Bíblia não mente, porque ela é a palavra de Deus, e ela falou que as coisas iriam acontecer no mundo para que o final dos tempos chegasse. O Senhor Jesus não mente, Ele nos falou muitas coisas a respeito do final dos tempos lá em Mateus capítulo 24. Então essas coisas estão acontecendo, mas as pessoas não querem enxergar. E estão levando a sua vida então assim de qualquer jeito. E nós estamos vivendo o período da última igreja do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja que Jesus disse que vai vomitar da sua boca. Por que Jesus falou que vai vomitar a igreja de Laodiceia da sua boca? Porque ela não é nem quente, nem fria, ela é morna. Então o morno não agrada ao Senhor. O que é ser morno no mundo espiritual? É aquele que vai dando um jeitinho, vai empurrando com a barriga, vai dizendo, sou de Jesus, mas não vive para Jesus. Sou de Jesus, mas não dá bom testemunho. Sou de Jesus, mas vive brigando com todo mundo. Sou de Jesus, mas não pago as minhas contas. Sou de Jesus, mas não estou nem aí. Então essa é a igreja de Laodiceia. É o período das 7 igrejas do Apocalipse que nós estamos vivendo. É a igreja, a última das igrejas do Apocalipse, que é anterior ao arrebatamento da igreja. Então a próxima coisa, o próximo evento mundial que está para acontecer é o arrebatamento da igreja. Mas as pessoas não estão atinando para isso. A pastora vive falando disso, mas nunca acontece. Eu não posso dizer o dia que vai acontecer, porque eu não sei. Jesus disse que ninguém sabe. Mas Ele deu certeza que vai acontecer. Então vai acontecer.
Porque Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Amém? Então vai acontecer. Mas, infelizmente, as pessoas estão tão envolvidas no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas coisas, e eu não estou dizendo que não pode trabalhar, que nem que não pode estudar, temos que fazer isso, mas a nossa prioridade não deve ser essas coisas, a nossa prioridade deve ser Jesus e o arrebatamento. Mas as pessoas não estão levando muito a sério. E aí, então, por estarmos vivendo nessa última fase do período da igreja no mundo, que é a igreja de Laodiceia, está acontecendo uma coisa vou usar também a palavra crente aqui, como o Felipe usou agora há pouco, porque eu não gosto de usar, né? Porque crente até o diabo é, porque ele sabe que Deus existe, ele crê em Deus, só que ele não vive para Deus. Eu prefiro usar a palavra cristão, mas agora vou usar essa palavra porque os crentes estão com os olhos secos. Como assim? O que eu quero te falar hoje, então, é a respeito disso. A igreja de hoje, e eu não estou falando aqui, a nossa igreja especificamente, estou falando de todas. Todas as igrejas no mundo inteiro estão com os olhos secos. Como assim, pastora? Ninguém mais chora. Ninguém mais chora. As pessoas vivendo no seu automático, né? Não estão mais nem aí para se preparar para o que vem amanhã. Para o que vem amanhã, eu falo no sentido de futuramente, a eternidade. E estão então com os seus olhos secos. Algumas pessoas dizem assim, mas viver chorando não é certo. E não é certo mesmo. E eu não estou aqui, não vou falar para você viver chorando. Eu não estou falando daquele choro que a pessoa diz, eu não sou ninguém, coitadinho de mim, vive chorando, se lamentando. Não é esse choro. É choro em oração. A igreja está com os seus olhos secos. Porque ninguém mais chora na presença de Deus. Olha só. Eu me lembro, quando eu me converti há 50 anos atrás, quando uma pessoa vinha para Jesus, vinha na frente do altar, levantava a mão para aceitar Jesus, a pessoa se desmanchava em lágrimas, porque estava reconhecendo que era um pecador e que agora aceitando a Jesus como Senhor e Salvador ia mudar de vida. Chorava em agradecimento a Deus, porque Deus lhe salvou, alcançou a sua vida, agora estava salvando a sua alma. Então era um choro misturado com arrependimento e alegria ao mesmo tempo. Era assim nas igrejas antigamente. Hoje não é mais. Hoje às vezes a gente vê pessoas que quando dizem que querem aceitar a Jesus, e como eu falo sempre, vou voltar a falar, não aceite só como Salvador, porque senão você não está vivendo para Cristo. Tem que aceitar como Senhor e Salvador. Aceitar só como Salvador, é o oba-oba que está nas igrejas. Aceitei a Jesus, então estou livre do inferno. Não, só está livre do inferno quem aceita Jesus como Senhor também. Porque o Senhor manda e o servo obedece. Então aceitar a Jesus como Senhor é deixar Ele mandar na tua vida do momento para frente que você aceita. Então é você não fazer mais a tua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Agora a maioria das pessoas só quer aceitar Jesus como Salvador. É maravilhoso ter Jesus como Salvador. E daí o que adianta? Morre e vai para o inferno? Então a maioria das pessoas hoje não está mais se preocupando com isso. E estão aceitando apenas aquilo que lhes convém.
Se Jesus pede para fazer alguma coisa ou para deixar de fazer alguma coisa que está fazendo, não, na minha vida, eu aceito a Jesus como Salvador, mas aí não, aí quem manda sou eu. Não aceitou como Senhor. Então não tem salvação. Né? E as pessoas então com os seus olhos secos, já não choram mais diante de Deus. Volto a falar, não estou falando que você tem que ser aquela pessoa chorona, não é verdade. É chorar diante de Deus. Algumas pessoas dizem, os homens, né? Não, eu sou homem. Homem não chora. Ah, o homem não chora? Jesus chorou. E daí? Então Jesus não era um homem? O choro, irmãos, a lágrima, não enferruja teu rosto, não enferruja teu corpo. Bem pelo contrário, vai lubrificar. O que é isso? Vai te purificar, vai te santificar. Então tem gente que diz, eu não choro, eu sou durão, eu sou durona. Ah, é? Lembram que Jesus falou assim, que no inferno há choro e ranger de dentes? Então a pessoa que não chora na presença de Deus aqui nessa vida vai chorar eternamente no inferno. Mas daí lá não resolve mais. Quem não se arrepende aqui vai passar a eternidade se arrependendo no inferno, mas lá não tem mais perdão, de lá nunca mais vai sair. Então é melhor chorar enquanto estamos aqui, para nos purificar diante do Senhor, do que chorar eternamente no inferno. Mas para isso precisamos o quê? Ter um coração arrependido diante de Deus. E terça-feira passada, eu acho, não sei se foi a passada ou a retrasada, eu falei aqui que só o arrependimento também não adianta. A pessoa às vezes diz, eu me arrependo, mas amanhã volta a fazer a mesma coisa. Então o arrependimento tem que andar de mão dada com a obediência. Arrepender, obedecer. Senão não resolve. Mas as pessoas então estão tendo seus olhos secos. Porque não choram mais pelos seus pecados. Responda só para você. Qual foi a última vez que você chorou copiosamente pedindo perdão a Deus pelo teu pecado? As pessoas acham assim que é tão automático. Senhor, eu fiz isso, me perdoa em nome de Jesus, amém. Pronto, Deus perdoa. Existiu arrependimento sincero nisso aí? O arrependimento produz choro, produz lágrimas. Então, como eu falei antes, as pessoas antigamente choravam no momento de aceitar Jesus. Hoje as pessoas acham que estão fazendo um favor a Jesus se levantar a mão e dizer que aceita. Jesus não precisa de nós é que precisamos dele. Então responda aí para você mesmo, qual foi o último dia que você chorou na presença de Deus? E eu não estou falando aqui de chorar por problema da vida, por problema de dificuldades. Eu não estou falando aqui de você chorar porque está sem dinheiro. Eu não estou falando aqui de chorar porque perdeu a namorada, porque perdeu o namorado, porque o casamento acabou. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de choro, de arrependimento, quando a pessoa tem a consciência de que eu sou um pecador, mereço o inferno, mas dou graças a Deus porque Jesus me salvou. Então, quando foi a última vez que você fez isso? Não, pastora, eu ando muito ocupado, eu ando muito ocupada. Ah, é? Então, quem anda muito ocupado aqui vai ter toda a eternidade no inferno para se arrepender. Mas daí lá não tem mais perdão, não adianta se arrepender. Porque Jesus falou que no inferno vai ter choro e ranger de dentes. Então não chora aqui diante de Deus, vai chorar depois. Eu sempre falo para vocês que o inferno é um lugar de oração. Porque a pessoa que não ora aqui também vai orar no inferno, mas lá não vai mais ter resposta para a oração. As pessoas que estão no inferno nesse exato momento estão
chorando e pedindo perdão e misericórdia a Deus. Mas lá não tem mais jeito. Então a oportunidade é enquanto nós estamos aqui, em vida. Enquanto nós estamos respirando. Ah, pastora, mas eu vou viver muito ainda. Quem te garante? Sabe qual é a distância entre nós e a eternidade, irmãos? Tanto a eternidade salva quanto a eternidade perdido, para quem não se salvar. Sabe qual é a distância entre um ser humano e a eternidade? É uma respiração. Ó, estou respirando, mas se eu cair morta aqui, agora, eu não vou mais respirar. Então a distância que nos separa de prestar contas a Deus é uma respiração. Você não sabe se você vai estar respirando daqui a 1 segundo, daqui a uma fração de segundos. E os olhos continuam secos. Olhos secos. O que é olho seco, pastor? É a incapacidade de chorar diante de Deus. A pessoa não chora mais diante de Deus. Chega diante do Senhor como se fosse obrigação de Deus te escutar. Nunca foi assim. E nunca vai ser. Ninguém pode mandar em Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E nenhum de nós pode dizer, eu quero que Deus faça isso. Quem somos nós para falar isso? Então, o que nos separa de sairmos daqui agora e prestarmos conta da nossa vida, do que fizemos em vida, é só uma respiração. É a distância entre nós e a eternidade. Então é a incapacidade de chorar diante de Deus pelos seus próprios pecados. Mas tem gente que chora, irmãos, sabe como? Pelos pecados dos outros. Como assim, pastora? Tem gente que chora, às vezes de raiva. Ah, porque o fulano brigou comigo, eu estou com raiva, e chora de raiva. Está chorando pelo pecado do outro que brigou com ele. Isso não é choro de arrependimento. Então chorar é pelo seu próprio pecado. Nós lemos, né? Aqui, ó. Mateus 26, 75. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Olha o detalhe. Pedro chorou amargamente. Ele chorou como uma criança. Chorou. Não sentiu vergonha de chorar. Tem gente que tem vergonha de chorar. Uma coisa engraçada que eu lembro quando eu me converti, irmãos, é que às vezes nós, mulheres todas da igreja, a gente ia toda arrumadinha para a igreja, passava um rímelzinho, né? Que hoje já é até difícil, tem cílio postiço, aí as irmãs nem usam mais tanto máscara de cílio. Mas a gente ia toda arrumadinha com cílio postiço, de repente, depois da oração, estava todo mundo, uma olhava para o outro, estava todo mundo com o olho preto. O rosto preto aqui, porque escorria o rímel. Hoje em dia não tem mais isso. Pedro chorou amargamente pelo pecado que ele tinha cometido, de negar Jesus 3 vezes. Olha a diferença do choro de Pedro com o choro de Judas. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, também chorou. Mas ele não chorou de arrependimento, ele chorou de remorso. Então ele não foi perdoado. Pedro foi perdoado. Mas o Judas não. Ele sentiu remorso. Qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Arrependimento é quando você dói na alma e você diz: Senhor, tenha piedade de mim, eu não vou mais fazer isso. Você chora. Chora de soluçar. Hoje a gente não vê mais ninguém chorar. E o Judas, ele chorou de remorso, ele não se arrependeu, ele só teve remorso, que é, ele teve um plano,
e o plano dele não funcionou. Então é o remorso. Não aconteceu o que ele tinha planejado, que era transformar Jesus num líder militar para livrar Israel do Império Romano. Então por isso que ele se matou, porque ele não foi perdoado. Judas nesse momento está no inferno. Pastora, você não pode julgar, não estou julgando, a Bíblia fala isso. E Pedro está no paraíso, porque chorou diante do Senhor com sinceridade de coração. Amém, irmãos? E nós lemos também lá em Lamentações, né? Dos meus olhos se derramam torrentes de água por causa da destruição da filha do meu povo. Quem é que está falando aqui? O profeta Jeremias. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso até que o Senhor atenda e veja lá do céu. O profeta Jeremias é chamado de o profeta das lágrimas. Ele chorava diante de Deus. E Deus sempre o ouvia. Você quer ser ouvido por Deus? Chore diante do Senhor. Mas não chore de raiva de ninguém. Não chore só pedindo coisas para você. Olha só, aqui Jeremias estava dizendo: os meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Ele estava chorando por Jerusalém. Ele estava chorando pelas pessoas da nação de Israel que estavam longe de Deus. Qual foi o último dia que você chorou para Deus salvar uma alma? Qual foi? Ah, pastora, eu choro pela minha família, tá aí. Jesus não mandou nós amarmos o próximo como Ele ama? Você já chorou por um vizinho, por um colega de trabalho? Ou você diz assim: se vire, vou levar a minha vida, não tem nada a ver com isso. Choro diante do Senhor. Hoje as pessoas não choram mais pelos seus pecados. Ninguém mais chora pedindo: Senhor, me ajude a vencer esse vício. Ah, pastora, mas dentro da igreja os irmãos não têm vício. Vocês é que pensam, irmãos. Nós não enxergamos o coração um do outro, mas Deus enxerga. E Deus sabe os vícios que tem nos corações das pessoas. Às vezes não precisa ser um vício de droga, um vício de cigarro, de bebida. É um outro tipo de vício, uma outra coisa que a pessoa diz: não largo por nada. Alguns estão lutando para deixar o vício, mas só fisicamente. Aí não vão vencer nunca. Por quê? Porque não choram diante de Deus. Qual foi o dia que você chorou para parar de mentir? Qual foi o dia que você chorou para parar de fofocar, de falar mal dos outros? Qual foi o dia que você chorou diante de Deus para dizer assim: Senhor, me livre da glutonaria? Ai, pastor, até isso, glutonaria é um pecado. O que é glutonaria? Comer demais. Ou você acha que só bebedeira é pecado? Comer demais também é. Qual foi o dia, meus amados, que você chorou por um pecado que você quer vencer? Ou você só fica naquela: ah, Senhor, me ajude, eu não estou conseguindo. Mas você não faz esforço nenhum. E não se dobra diante do Senhor dizendo: Senhor, estou chorando, pedindo a tua misericórdia. Qual foi o dia que você chorou para Deus salvar uma cidade? Qual foi o dia que você chorou por Israel, por Jerusalém? Pastor, é muito longe daqui, não tem nada a ver comigo. Jesus fala na sua palavra, né? Deus fala. Os que abençoam Israel e Jerusalém vão ser abençoados. Que haja paz em Jerusalém.
Qual foi o dia que você chorou lembrando de quantas pessoas morreram no atentado lá que aconteceu em Israel? Foi uma coisa muito triste. É verdade, muito triste. Mas você derramou uma única lágrima? Quando eu digo você, irmão, eu me incluo, tá? Não se ofenda comigo. Eu estou falando você porque eu estou me expressando para vocês. Mas eu também me incluo nisso. Qual foi o dia que você chorou pelas missões? O irmão falou das missões agora há pouco. Tem gente no mundo, irmão, nesse exato momento que saiu para pregar a palavra, que não tem um pedaço de pão para dar para os filhos que estão com fome. E você que tem não é capaz de pôr a mão no bolso assim, para pegar a oferta e mandar para eles. Oferta do culto de missões não fica aqui na igreja, vai para as missões. Qual foi o dia, meus amados, que você chorou pelos teus próprios pecados? Tem gente que chora só pelo pecado dos outros. Aí é o que Jesus falou lá em Mateus 7. Coloca aí para nós, fazendo favor, Pedro. Mateus 7, do 3 ao 5. E porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Às vezes as pessoas choram, como eu falei, de raiva pelo pecado dos outros, porque o outro irrita, porque o outro incomoda. E daí começa a dizer, você é assim, você é assado. E Jesus disse, tire primeiro o cisco, aqui quando fala em argueiro, é o cisco, uma sujeira que está no teu olho. Né? Então muitos só sabem apontar para a sujeira do outro, mas não olha o que está no seu próprio olho. Então Jesus disse, tire primeiro a sujeira, o cisco do teu olho, para depois querer tirar do teu irmão. Então primeiro confesse o teu pecado, chore pelo teu pecado diante de Deus, para depois querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Pastora, não é assim. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se fosse palavras minhas, vocês nem precisavam estar me ouvindo. Então a geração, que nós estamos vivendo é uma geração de olho seco. Essa mesma geração que anda por aí, que é chamada de a geração Nutella, os crentinhos dodói, que não pode ser corrigido, porque senão dizem não piso mais naquela igreja. É geração Nutella. Dodói. Me ofendeu. Não vou mais. Problema da pessoa. Porque não é nós que estamos falando aqui, não sou eu, meus amados. Estou mostrando para vocês na palavra. Se alguém se ofende, se ofenda com Deus, não comigo. Agora, se você se ofender com Deus, aí a coisa vai ser feia para o teu lado, né? Isso para todos nós. Então, veja só. Vamos tirar primeiro o cisco do nosso olho, para depois querer tirar do outro. Vamos primeiro chorar pelo nosso pecado. Vamos confessar diante de Deus os nossos pecados. E vamos chorar. Não tenha os teus olhos secos. É a geração dos olhos secos. Ninguém mais chora diante de Deus. E sabe quem é que se alegra com isso? O diabo. O diabo está felicíssimo da vida. Por quê? Porque ele sabe que quem não se arrepende não muda de vida, quem não muda de vida não é salvo. Então, é o caso lá do muro. Eu sempre dou esse exemplo e vou falar de novo. Pastor, eu já sei de cor. Que bom, guarde bem esse exemplo. Tinha um homem em cima do muro. De um lado tinha um anjo, do outro lado estava o diabo.
E aí o anjo ficava dizendo: venha para o nosso lado, venha para Jesus. Venha para cá, passe, desça desse muro e venha para o lado de Deus. E o homem em cima do muro, sem se decidir. Aí o anjo perguntou para o diabo, porque o diabo estava quieto. Ele disse: você não vai convidar ele para ir para o teu lado? E ele disse: eu não preciso, ele está em cima do muro, quem está em cima do muro já é meu. Né? Então a pessoa que quer servir a Deus, mas que também não quer abandonar o mundo, quer vir na igreja, mas quer ir num bailinho, quer vir na igreja tomar a ceia, mas na semana toma cerveja, quer vir na igreja participar dos cultos, mas sai daqui, já sai fumando, fazendo um fogarelzinho por aí, não mudou de vida. E aí, como é que fica a situação? Então não é para mim, irmãos, que você tem que prestar contas, é para Deus. Algumas pessoas choram assim, mas choram nas novelas. Ai, fulano, não, porque esse personagem aqui, a Maria tinha de ficar com José. Sei lá quem, tinha de ficar com aquele outro lá. E agora separaram. E chora pelas novelas, que é tudo mentira. Que é tudo coisa do diabo. Mas chora. E não chora na presença de Deus pelos seus próprios pecados para salvar sua alma. Um dia cada ser humano vai prestar contas a Deus. Você vai, eu vou também. E se não houve mudança de vida, se não houve santificação na alma, tchau. E daí? Então não adianta só frequentar uma igreja, irmãos. Nós precisamos é nos converter. Chorar diante de Deus. Chorar e mudar de vida. Hoje as pessoas não choram mais para adorar a Deus. Tem tanta história linda, maravilhosa na Bíblia, e as pessoas leem assim como se fosse, quando leem, né? Leem assim como se fosse um livro mundano. Não se emocionam mais com a palavra, não choram mais com a palavra. Tanta coisa linda que aconteceu nos tempos bíblicos, que está tudo registrado aqui, porque é a carta de Deus para nós colocar em prática na nossa vida, mas as pessoas não estão nem aí. Mas se emociona com um filme, se emociona com a novela, se emociona quando o time de futebol ganha ou quando perde, chora. Meu time perdeu. Não estou dizendo que é errado você jogar futebol nem assistir futebol, mas não deixe isso dominar a tua alma. Agora, assistir novela, eu digo, não assista, irmãos. Não assista, pelo amor de Deus. O que isso vai te trazer de benefício? Mas as pessoas choram por causa dessas coisas e não choram quando se colocam na presença de Deus. Então, adorar a Deus se torna uma coisa assim tão seca, tão corriqueira, tão automática, mecânica. Glória a Deus, glória a Deus. Não é nada. Quando nós glorificamos a Deus, nós temos que ter o entendimento de que estamos aqui na terra, somos seres pecadores e que Ele está no céu e é o Todo-Poderoso. Então se coloque diante dele com respeito, não de qualquer jeito. Além de ser uma geração de olhos secos, também é uma geração de joelhos duros. Joelho duro. Não se dobram diante de Deus. Não estou falando aqui de problemas físicos, tá, irmão? Tem irmãos, eu sei, na igreja que não podem se ajoelhar porque tem problemas no joelho, na perna. Não estou falando disso. A pessoa que não pode se dobrar no joelho, se dobra no coração. Deus entende muito bem isso.
Mas quando eu digo pessoas de joelhos duros, eu estou dizendo aquelas pessoas que realmente não se dobram diante de Deus e ficam na sua opinião, não mudam de vida, não querem mudar, viver para Deus. Então é joelho duro, não se dobra. Aí em Provérbios 29, 1, coloca para nós, Pedro. Eu já vou encerrar, tá, irmãos? Provérbios 29, 1. Olha o que diz. Aquele que sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Aqui está falando de cervical, cerviz, coluna vertebral aqui, ó. A pessoa que não se dobra, o que é isso? Que não se humilha diante de Deus. Já foi muitas vezes repreendido e não quer mudar de vida, então a palavra de Deus diz, ó, será quebrantado de repente sem que haja cura. Não quis mudar, teve tempo suficiente, não mudou, alguma coisa vai acontecer e não vai mais ter jeito depois. Então é isso que está falando, a mesma coisa aqui dos joelhos. Não se dobra na sua cerviz, não se dobra no seu joelho. O que é isso? Não quer obedecer a Deus. Então as pessoas hoje estão lotando igrejas às vezes. Mas é só de aparência. Como que vai entrar no céu? Olhe bem. Como que uma pessoa vai entrar no céu se não gosta de chorar diante de Deus? Se não se dobra diante de Deus? Se não adora a Deus? E quando chora diante de Deus é só para pedir coisas por si mesmo, né? Conseguir o que quer de Deus. Então, às vezes, as pessoas choram diante de Deus por isso. Choram dizendo, Senhor, me dê, me dê, me dê, me dê. Mas o que o verdadeiro cristão, agora não estou falando de crente, o que o verdadeiro cristão deve fazer é se dobrar diante de Deus e chorar diante de Deus, não para conseguir o que quer, mas para saber qual é a vontade de Deus para ele e para ela. Como está a tua vida? O Senhor está pedindo para você fazer alguma coisa e você está dizendo não quero fazer? Ou Ele está dizendo pare de fazer tal coisa e você continua fazendo? Olha lá, ó. Aquele que sendo muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. E aí então essa pessoa, como eu estava falando, que não se dobra, como que quer ir morar no céu? Como que uma pessoa que não gosta de orar, como que uma pessoa que não gosta de se quebrantar diante de Deus vai morar no céu, se no céu só tem Deus, presença de Deus, glória de Deus? Uma pessoa que não gosta de louvar a Deus não pode ir para o céu, porque no céu tem muito louvor. Então como está teu coração, meu amado? Não choram e não se ajoelham por orgulho. Orgulho foi o primeiro pecado, foi o que derrubou o querubim da guarda ungido, que era Lúcifer, e transformou ele em diabo, por causa do orgulho dele. E o orgulho está fazendo com que as pessoas encham igrejas, porque tá bonito ser crente, mas é bonito ser cristão também. E as pessoas ficam só no crente. Naamã, você conhece a história de Naamã, né? O general sírio. Ele tinha lepra. E o profeta Eliseu mandou ele se banhar 7 vezes no rio Jordão. E ele disse, eu vou me banhar nesse rio lamacento? Porque o rio Jordão eram águas escuras. E ele disse, lá na Síria tem muitos rios melhores do que esse aí. Por que eu tenho que me banhar aqui? É o orgulho.
Aí um dos soldados dele disse: mas você já está aqui, o que custa? Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil de fazer, você faria. Ele só te pediu: dê 7 mergulhos no rio que você vai ficar curado. E você não quer fazer? Aí ele foi. 1º mergulho, 2º mergulho, 3º mergulho, 4º mergulho, 5º mergulho, 6º mergulho, 7º mergulho. Quando ele levantou, a lepra tinha saído. Por quê? Porque quebrou o orgulho. Então você só vai se dobrar diante de Deus, e só vai chorar diante de Deus, e só vai obedecer a Deus no momento que você tirar o orgulho. De novo eu digo, você e eu, tá, irmãos? Nós. Estou me referindo a você, então eu falo você. Estou me falando a você, né? Então por isso eu digo você, mas eu me incluo. Então as igrejas hoje podem às vezes estar cheias, mas cheia de quem? De salvo ou de perdido? E eu não estou falando aqui só da nossa igreja, estou falando de igrejas que têm milhões de pessoas. A nossa igreja aqui, considerada com muitas aí, é isso aqui, irmãos, pequenininho. Mas graças a Deus porque estamos aqui. E se tiver um dentro da igreja que seja salvo, vale por 1000. Então igrejas grandes, enormes, que você vê aí pela internet e você diz: ai, por que a minha igreja não é cheia assim? Sinceramente, se for para ser de gente que não quer mudar, eu não quero que a nossa igreja seja lotada de gente que quer viver no mundo. Então eu prefiro que tenha 10, 15, 20, mas que esses 10, 15, 20 vivam realmente para Jesus. Mas as igrejas estão lotadas e às vezes a pessoa diz: ai, mas por que a minha igreja não é assim? O que ia te trazer de benefício? Então aprenda isso. Chore diante de Deus. Primeiro pelos teus pecados. Reconheça que você merece o inferno. Nós merecemos o inferno. Mas graças a Deus que Jesus morreu na cruz e nos livrou do inferno. Quando que você chorou agradecendo a Jesus porque Ele te salvou? Não chore só pedindo bênção, irmãos. Chore agradecendo. É tão bom chorar de alegria. Quem aqui já chorou de alegria, quem aqui já chorou por sentir a presença do Espírito Santo sabe do que eu estou falando. É maravilhoso. Então chore. E tire aquele pensamento errôneo de que não preciso chorar. Sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus somos. Mais que vencedores. Mas o que é mais vencedor é aquele que chora e se derrama diante de Deus. Se não, não é nada. Você foi abençoado com essa palavra?